Boa noite. Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A gente vai criar um ambiente mental, um lugar onde você vai poder soltar suas preocupações e dormir. Uma área de chegada, uma área de pouso. O que a gente vai fazer é um pouco exercício. A gente vai treinar o seu cérebro para seguir uma rotina e aprender a pegar no sono mais fácil. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes da história. Ou pense no próprio nome da história. Logo, logo você volta a dormir. Nos siga no seu tocador de podcast preferido e nos siga nas redes para mais de histórias para ninar adultos. Veja mais detalhes na descrição do episódio. Deixa eu te contar como que funciona o podcast, então. Eu vou contar uma história simples, sem muita história, mas rica de detalhes agradáveis, que vão te ajudar a relaxar e se sentir bem. Eu vou te contar a mesma história 2 vezes. Eu vou repetir a história de um modo mais lento para te ninar bem devagar da segunda vez. Aí você só precisa relaxar na história e cair no sono. A história de hoje se chama Orquestra no Parque. É uma história de ninar sobre sanduíches de piquenique, parques públicos, naipes da orquestra, anfiteatros, bolhas de sabão. Bem, vamos começar. Está na hora de ir dormir. Apague a luz, solte o celular, ache a sua posição favorita de dormir. Deixe o peso do seu corpo na cama. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Relaxe. Você fez o suficiente por hoje. Respire fundo. Sinta o ar enchendo o seu peito. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Relaxe o peso das suas pernas. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Pode relaxar na minha voz enquanto eu conto essa história para você. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Orquestra no Parque. Era um evento de aniversário de algum festival. E era um evento no meio da manhã. Eu nem sempre gosto de acordar cedo, mas acordar cedo
no fim de semana para uma aventura, vale a pena. Como acordar cedo quando a gente está viajando, com um lugar novo para conhecer e explorar, querendo usar o máximo cada dia. Eu queria aproveitar o concerto para fazer um piquenique. Botei na lancheira pequenos sanduíches simples e leves, práticos de fazer e comer. Eram sanduíches de pepino, cortados em pequenos triângulos, como eu tinha comido numa festa de um curso de línguas, tempos atrás. Escolhi embalagens fáceis, que não fariam bagunça, mas fáceis para limpeza depois. E taças de acrílico para o refresco gelado, que eu levei numa bolsa térmica. Eu estava pronta para ir aproveitar a manhã no parque. O parque era vasto, com diferentes áreas para atender a interesses variados. Lagos artificiais com pequenas pontes e grandes vitórias régias. Um caramanchão no topo de uma pequena colina. Um outro caramanchão no fim de uma ponte, no meio do lago. Salgueiros de troncos fortes e braços carregados de folhas, oferecendo sombras para mesas e bancos embaixo de suas copas. Entrei por um portão amplo, uma alameda de árvores, longa e larga. Alguns faziam exercícios, corridas, caminhadas. Outros passeavam com crianças, com balões coloridos. Eu segui a música, caminhando ao lado das árvores. Eu estava chegando pelo lado de trás do palco. O palco era muito largo e alto, e tinha sido montado ali justamente para o evento. Foi montado num local que parecia um anfiteatro natural, com uma curva de ferradura similar a tantos teatros municipais pelo país. Ali, no evento gratuito, no parque público, a variedade de público também se apresentava, como num teatro. Algumas pessoas preferiam ficar nas calçadas, assistindo um pouco de lado, na sombra das árvores frondosas, como se estivessem nas frisas do teatro, nas suas pequenas sacadas, comentando entre si o espetáculo e os frequentadores. Outras pessoas estavam sentadas nas laterais do espaço, em gramados inclinados como arquibancadas, cheios do público das galerias. E na parte plana
Em frente ao centro do palco estava a plateia. Eu acabei me dirigindo para lá. Queria estar num ponto de equilíbrio do som, onde poderia melhor observar os detalhes da sinfônica com a devida atenção. Estava indo assistir uma orquestra sinfônica num parque. Uma orquestra sinfônica tem naipes de instrumentos, como baralhos possuem naipes de cartas. Na orquestra sinfônica também temos naipes, com suas cordas, madeiras, metais e percussão. Mas o número de participantes de cada naipe varia, dependendo da ocasião. Até o nome dos naipes pode variar. No naipe das cordas, temos instrumentos que produzem som pela vibração das cordas. Instrumentos como o violino, a viola, o violoncelo, o contrabaixo, a harpa e o piano. Eu acho engraçado que o piano é um instrumento de corda, enorme e de madeira como ele é. As teclas do piano movem mecanismos internos. Os mecanismos tocam cordas de vários tamanhos e espessuras. E a vibração dessas cordas que faz o som do piano forte. O naipe das madeiras costuma ter instrumentos onde as próprias madeiras ajudam na produção do som, que depende geralmente de um músico soprando ar, como com flautas, oboés, clarinetes e fagotes. Nos metais, também são os sopros dos músicos que geralmente criam o som. Nesse naipe podemos ter instrumentos como trompas, trompetes, tubas e trombones. A percussão, por sua vez, é mais uma descrição da atividade dos músicos do que dos instrumentos, pois são eles que fazem retumbar os sons, quer seja em bumbos, marimbas, tímpanos, xilofones ou apenas uma caixinha de fósforo, dependendo do artista. Era um lindo dia de sol, com poucas nuvens no céu. As poucas que se podia ver passavam rápido, com o vento aliviando o calor, com a grama fresca e o calor do sol. Era impossível se sentir no teatro moderno, mesmo com pensamentos de frisas e galerias. Antes parecia uma atividade dos anfiteatros, dos antepassados, da busca eterna da humanidade por algo indescritível da arte. Na arte, o público, num enorme semicírculo, apreciando a música que a orquestra
num semicírculo menor do outro lado, fazia acontecer. O nome orquestra tem sua raiz lá nos idos gregos. O nome vem desse semicírculo que era ocupado pelos músicos e coro. Aquela seção do semicírculo onde eu me sentei tinha pessoas de todas as idades aproveitando a música. Flutuavam no ar bolhas translúcidas de sabão refratando a luz do sol. Algumas senhoras com sombrinhas e cadeiras de praia, tranquilas e precavidas em eventos como esse. Outras pessoas no gramado estavam vendendo sorvete e água para pessoas menos precavidas que as senhoras. As crianças estavam soprando as bolhas de sabão, algumas soprando com varinhas de plástico, outras soprando com canudos e laços improvisados. As bolhas de sabão de todos os tamanhos eram um pequeno filme instável de sabão e água circulando o ar. A magia da ciência, com suas tensões de superfície e expansão de gases. Cada uma das bolhas não durava muito. Mas a manhã toda tinham novas bolhas surgindo. Bom sono. Orquestra no parque. Era um evento de aniversário de algum festival. E era um evento no meio da manhã. Eu nem sempre gosto de acordar cedo, mas acordar cedo no fim de semana para uma aventura vale a pena. Como acordar cedo quando a gente está viajando com um lugar novo para conhecer e explorar. Querendo usar o máximo cada dia. Eu queria aproveitar o concerto para fazer um piquenique. Botei na lancheira pequenos sanduíches simples e leves, práticos de fazer e comer. Eram sanduíches de pepino, cortados em pequenos triângulos, como eu tinha comido numa festa de um curso de línguas, tempos atrás. Escolhi embalagens fáceis, que não fariam bagunça, mas fáceis para limpeza depois.
e taças de acrílico para o refresco gelado que eu levei numa bolsa térmica. Eu estava pronta para ir aproveitar a manhã no parque. O parque era vasto, com diferentes áreas para atender a interesses variados. Lagos artificiais com pequenas pontes e grandes vitórias régias. Um caramanchão no topo de uma pequena colina. Um outro caramanchão no fim de uma ponte, no meio do lago. Salgueiros de troncos fortes e braços carregados de folhas, oferecendo sombras para mesas e bancos embaixo de suas copas. Entrei por um portão amplo, uma alameda de árvores, longa e larga. Alguns faziam exercícios, corridas, caminhadas. Outros passeavam com crianças, com balões coloridos. Eu segui a música, caminhando ao lado das árvores. Eu estava chegando pelo lado de trás do palco. O palco era muito largo e alto e tinha sido montado ali justamente para o evento. Foi montado em um local que parecia um anfiteatro natural, com uma curva de ferradura similar a tantos teatros municipais pelo país. Ali, no evento gratuito, no parque público, a variedade de público também se apresentava, como num teatro. Algumas pessoas preferiam ficar nas calçadas, assistindo um pouco de lado, na sombra das árvores frondosas, como se estivesse nas frisas do teatro, grupos nas suas pequenas sacadas, comentando entre si o espetáculo e os frequentadores. Na beirada do gramado, nas partes inclinadas, algumas pessoas estavam ali sentadas, olhando a orquestra. Os gramados inclinados, como arquibancadas, cheios do público das galerias. E na parte plana, em frente ao centro do palco, estava a plateia. Eu acabei me dirigindo para lá. Queria estar num ponto de equilíbrio do som, onde poderia melhor observar os detalhes da sinfônica com a devida atenção. Estava indo assistir uma orquestra sinfônica num parque. Uma orquestra sinfônica tem naipes de instrumentos.
como baralhos possuem naipes de cartas. Na orquestra sinfônica também temos naipes, com suas cordas, madeiras, metais e percussão. Mas o número de participantes de cada naipe varia dependendo da ocasião. Até o nome dos naipes pode variar. No naipe das cordas, temos instrumentos que produzem som pela vibração das cordas. Instrumentos como o violino, a viola, o violoncelo, o contrabaixo, a harpa e o piano. Eu acho engraçado que o piano é um instrumento de corda enorme e de madeira como ele é. As teclas do piano movem mecanismos internos. Os mecanismos tocam cordas de vários tamanhos e espessuras. E a vibração dessas cordas que faz o som do piano forte. O naipe das madeiras costuma ter instrumentos onde as próprias madeiras ajudam na produção do som, que depende geralmente de um músico soprando ar, como com flautas, oboés, clarinetes e fagotes. O naipe dos metais também são os sopros dos músicos, o que geralmente cria o som. Lá podemos ter instrumentos como trompas, trompetes, tubas, trombones. A percussão, por sua vez, é mais uma descrição da atividade dos músicos do que dos instrumentos, pois são eles que fazem retumbar os sons, quer seja em bumbos, marimbas, tímpanos, xilofones ou apenas uma caixinha de fósforo, dependendo do artista. Era um lindo dia de sol, com poucas nuvens no céu. As poucas que se podia ver passavam rápido, com o vento aliviando o calor, com a grama fresca e o calor do sol. Era impossível se sentir no teatro moderno, mesmo com pensamentos de frisas e galerias. Antes, parecia uma atividade dos anfiteatros, dos antepassados, da busca
eterno da humanidade por algo indescritível da arte. Na arte, o público, num enorme semicírculo, apreciando a música, que a orquestra, num semicírculo menor, do outro lado, fazia acontecer. O nome orquestra tem sua raiz lá nos idos gregos. O nome vem desse semicírculo que era ocupado pelos músicos e coro. Aquela seção do semicírculo onde eu me sentei tinha pessoas de todas as idades aproveitando a música. Flutuavam no ar bolhas translúcidas de sabão, refratando a luz do sol. Algumas senhoras com sombrinhas e cadeiras de praia, tranquilas e precavidas em eventos como esse. Outras pessoas no gramado vendiam sorvete e água para pessoas menos precavidas que as senhoras. As crianças estavam soprando bolhas de sabão, algumas soprando com varinhas de plástico, outras soprando com canudos e laços improvisados. As bolhas de sabão, de todos os tamanhos, eram um pequeno filme instável de sabão e água circulando o ar. A magia da ciência, com suas tensões de superfície e expansão de gases. Cada uma das bolhas não durava muito, mas a manhã toda tinham novas bolhas surgindo, com suas películas que brilhavam de todas as cores, antes de rapidamente se desfazerem. Bom sono. Durma bem.